Marcos capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6. Hoje estamos iniciando o terceiro capítulo de Marcos, já expomos o primeiro e o segundo, e diz assim a palavra de salvação, Marcos 3, do versículo 1 ao versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: De novo entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus, para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: Vem para o meio. Então lhes perguntou: É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor. Indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tiraram a vida, em como lhe tirariam a vida. Amém. Nesse momento vamos estar baixando nossas frontes, orando ao Senhor pela exposição da sua palavra. Oremos ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, somos gratos ao Senhor, porque o Senhor nos livra de todo mal. O Senhor tem nos livrado e nos trouxe aqui hoje para ouvir a Tua voz. Ó Senhor, te pedimos que o Senhor, nesse momento, esteja desde a leitura, aplicando nos nossos corações a Tua palavra, para que ela seja, Senhor, a prática que rege a nossa vida, que a nossa prática seja pautada pelas Escrituras, que possamos, por meio deste texto, ver que o Senhor salva, o Senhor cura e o Senhor liberta. Que possamos entender que o Senhor é a única esperança em que nós temos, é a única esperança para o homem. Nos ajuda nesse momento, Senhor, a ouvir a Tua palavra, nesse momento tão solene, sabendo que o Senhor está presente. Me ajuda, Senhor, como instrumento limitado e falho, a pregar para mim mesmo e para meus irmãos. Ajuda, Senhor, que os meus irmãos estejam atentos, Senhor, à Tua palavra, e a sua mente esteja aqui hoje, ouvindo a Tua voz, nesse momento tão solene. Ser conosco, ó Senhor, e é no nome de Cristo que nós clamamos. Amém. Vimos então que semana passada sobre algumas leis que são absurdas, mas também, além de haver leis absurdas, também há leis que são injustas. A lei é algo que é para trazer justiça, para que ninguém sofra algum dano e aquela pessoa que sofreu o dano seja injustiçada. Nós podemos perceber que muitas vezes a lei ela pode ser aplicada justamente beneficiando as pessoas que infligem a lei e castigando as pessoas que a obedecem por um mau entendimento da lei. Isso na nossa cultura não é nem comum nem novidade. Nós percebemos muitas vezes. Pessoas roubam, voltam a roubar, são presas, são soltas novamente e elas voltam a cometer crimes, porque a justiça não tem sido justa. A justiça ela tem beneficiado quem comete crimes e há leis injustas. Nosso próprio código ele traz 3 princípios que leis podem ser injustas. O primeiro princípio é que por destinação, quando intencionalmente o legislador ele cria uma norma injusta, a
A gente sabe que no nosso país, já até falei um pouco essa semana passada, tem algumas câmaras que elas são destinadas para isso. Câmara de Vereadores, câmaras de deputados estaduais. Deputados estaduais, eles estão então fazendo leis. E muitas dessas leis, elas não são justas. Ela quer muitas vezes beneficiar aqueles que erram. E muitas vezes os próprios juízes que estão lá para julgar, eles não julgam com justiça nem com equidade. Isso é algo comum na nossa cultura. Isso é algo normal. A gente vai ver isso aqui acontecendo justamente no meio do povo de Deus, entre os sacerdotes, aqueles que são mestres da lei. Infelizmente, não se engane, na igreja, muitas vezes, homens, eles julgam de maneira não justa, sem equidade, por conta do pecado, por conta do entendimento errado da lei do Senhor, por conta do entendimento errado do próprio Deus. E nós não estamos isentos de sofrer isso, porque o nosso próprio Senhor sofreu. Nós vamos ver um pouco disso aqui hoje. Nós veremos hoje que o Senhor do sábado, ele é rejeitado pelos fariseus e obedecido por um pobre aleijado, quando ele expõe a insensatez de uma falsa religiosidade. O Senhor do sábado, ele é rejeitado pelos mestres da lei, mas é aceito por um pobre aleijado, quando ele mostra a insensatez de uma falsa religiosidade. Nós veremos isso no versículo 1 e no versículo 2, que Cristo, ele continua sendo perseguido no dia da adoração. Cristo era perseguido no dia do culto solene. Versículo 3 e versículo 4, nós vamos ver que Cristo aqui ele expõe a insensatez dos fariseus. E no versículo 5 e versículo 6, Cristo é obedecido e rejeitado por causa da cura. A mesma cura faz ele ser rejeitado e ele ser adorado. Então, veremos nessa noite que o Senhor do sábado, ele é rejeitado pelos fariseus e obedecido pelo pobre aleijado, ao expor a insensatez de uma religião falsa, de uma religiosidade falsa. Já expomos então o capítulo 1 e 2 de Marcos, onde Marcos está querendo mostrar para o povo de Israel quem eles rejeitaram. A ideia de Marcos é mostrar o quanto o povo de Israel foi ingrato ao rejeitar esse Deus e que coisas horríveis eles fizeram. Capítulo 1 de Marcos vai mostrar justamente a identidade de Jesus, quem Jesus é, o que ele veio fazer quando ele foi batizado, quando ele foi tentado, quando ele começou a chamar ali Levi, que era Mateus, e então ele começa a ser rejeitado. No capítulo 2 mostra quem ele é, e o capítulo 2 mostra quem eles rejeitaram. E aqui no capítulo 3 vai mostrar justamente o que é que eles querem fazer com esse Deus que habita no tabernáculo do Senhor, o qual a sua boca não há mentira, o qual cumpre a lei de maneira perfeita. Nós vamos ver então nessa noite que o Senhor do sábado ele é rejeitado, mas ele também é adorado. Veja, por favor, do versículo 1 ao versículo 6, o que diz essa noite. Primeiramente, nós iremos ver no versículo 1 e o versículo 2 que Cristo ele continua sendo perseguido no dia de adoração, na antiga aliança, e aqui na mudança ainda era o dia de sábado. Cristo ainda não tinha ressuscitado. Diz o seguinte, versículo 1 e versículo 2 de Marcos: de novo entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos, e estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. Então eles já estavam esperando ir para a igreja
e cultuar para acusar Cristo. Ele já estava sendo perseguido. Eles foram para o local de adoração, eles foram para a sinagoga para acusar aquele que veio salvá-los. Interessante, quando a gente vai olhar um pouco aqui em cima do versículo 1 do capítulo 3, tem aqui Mateus 12, 9 e 14, Lucas 6, de 6 a 11. Isso mostra que essa mesma história está em outros dois evangelhos, e uns traz algumas informações mais do que outros. Quando a gente vai ver, juntar toda a história, a gente vai saber que Cristo aqui, ele pregou nesse dia. Houve pregação. Cristo, ele expõe a lei. E a gente sabe em que consiste a pregação de Cristo. É de que os homens se arrependam dos seus pecados e creiam nele. E Cristo aqui, ele foi para a sinagoga, novamente, dia de sábado, ele está cumprindo a lei, o quarto mandamento, ele foi adorar. E lá ele pregou a palavra. E toda vez que ele pregava a palavra, então, ali era exposto o pecado dos fariseus. Mas os fariseus queriam fazer o quê? Acusar que Cristo que era pecador, que ele que estava errando. Nós vimos isso muito claramente no capítulo 2, durante os últimos sermões, quando Cristo, ele salva, chama Levi, Levi obedece, Levi que é o mesmo Mateus, e vemos no versículo 15 ao versículo 17, que eles então começam a perseguir Cristo porque ele está comendo com pecadores. Do versículo 18 ao versículo 22, nós vimos que eles diziam que Cristo pecou porque ele não estava jejuando. Eles reclamavam porque Cristo comia e porque Cristo não comia. Eles reclamaram porque Cristo comia no dia de sábado. Então, todas as formas, eles queriam dizer que Cristo era um cordeiro que tinha defeito. Ele não era o cordeiro ideal. Não era um cordeiro que era permitido pelos sacerdotes e os mestres da lei. Eles não viam Cristo como alguém que viria, que ele era um cordeiro perfeito. Então Cristo, ele vai à sinagoga no sábado, ele entra na sinagoga, ele obedece o quarto mandamento, ele vai e cultua o Pai. Veja que ele, sendo o próprio Deus, ele obedece à convocação solene e vai adorar ao Senhor. Provavelmente, se tem algum homem na história que poderia dizer: olha, eu não preciso estar cultuando no dia da convocação solene, seria ele, porque ele deveria ser adorado. Talvez seria para as pessoas largarem a sinagoga e buscá-lo. Mas ele entendia que é necessário congregar, que ele, como homem, ele tinha que estar no local determinado por Deus, determinado por ele mesmo, para estar cultuando naquele dia que era separado para isso. Ele mostrou que o princípio da lei é algo importante. Ele foi cultuar. Por isso que nós, como cristãos, temos que entender que não é somente uma mera formalidade. O fato de estarmos dando ênfase em estarmos aqui hoje cultuando ao Senhor, mesmo em meio às dificuldades que você teve nessa semana, mesmo em meio ao cansaço dessa semana, mesmo em meio às lutas que você vai ter a semana que vem, é necessário congregar. O próprio Deus encarnado, ele fez isso. Por isso que é algo que nós temos que perceber, que é algo que faz parte da nossa vida cristã, é algo que faz parte de nós estarmos aqui cultuando ao Senhor. Por isso que temos que nos questionar se temos obedecido o quarto mandamento e cultuado no dia do Senhor. Já falamos, mas temos sempre que falar. A mudança do sábado para o domingo aponta justamente para a redenção em Cristo. Por isso que no nosso novo sacerdote, nós cultuamos no domingo, porque Cristo, ele ressuscitou no primeiro dia da semana, trazendo então um novo sacerdócio, onde cultuamos a Ele no primeiro dia da semana. E Cristo então, ele vai à sinagoga e ele encontra então um homem aleijado, ali um homem que ele tinha uma das mãos ressequidas. Esse verbo é usado em outras partes por Lucas, como
Os irmãos sabem, ele era médico e ele usa esse termo aqui para pessoas no qual eles perdem o movimento das mãos. A mão dele atrofia e para de circular o sangue. E ele então fica sem movimento numa mão. Ele não consegue mexer a mão. A mão dele fica atrofiada. Ele tem a mão, mas ele não tem movimento nenhum nessa mão. E então, Marcos aqui diz, olha, ele encontra então um homem deficiente, homem aleijado, indo adorar. Ele estava lá. Provavelmente, esse homem foi colocado lá pelos próprios fariseus, porque sabiam que Cristo, quando visse aquele homem, ia querer curar. Ele ia ver aquele homem ali com a mão ressequida e disse, olha, aquele homem está sofrendo, eu vou curá-lo hoje, porque hoje é dia para isso. Na lei deles, eles não concordavam que isso era lícito, mas a tal ponto dos fariseus colocarem esse homem nesse local, justamente sabendo quem Cristo era, sabendo qual seria a atitude dele. Por isso que eles conheciam quem Cristo era, eles sabiam que Cristo iria fazer. Eles queriam condenar Cristo com suas leis injustas, aplicando sobre ele. E aqueles homens, é interessante que diz aqui o versículo 2, que eles estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. Então eles foram para a convocação solene, não foi para cultuar, eles foram para observar aquilo que Jesus ia fazer naquele momento. Eles não foram obedecer à convocação solene, eles foram com outras motivações. Eles deixaram de mão os mandamentos do Senhor, querendo cobrar a lei do Senhor. Por isso que muitas vezes quando alguém é chamado fariseu, é porque ele é um hipócrita, porque ele quer que os outros cumpram, mas ele foi para lá com outra motivação. Eles queriam mostrar que Cristo estava quebrando o sábado, mas eles estavam quebrando. Eles não estavam indo adorar, eles estavam indo para olhar a vida dos outros. Isso muitas vezes acontece. As pessoas às vezes vêm para a igreja e prestam atenção na roupa dos outros, como os outros se vestem, como os outros se portaram, se está acordado, se está dormindo, se ficou com raiva, se gostou, se não gostou. Muitas vezes há uma aplicação e alguém pensa, fulano, ainda bem que fulano está aqui para ouvir isso. E muitas vezes para de escutar a palavra do Senhor para olhar a reação do outro. E não está aqui para adorar o Senhor, está aqui para olhar para um lado, para o outro, olhar para o relógio, ou seja lá qual seja a atitude, mas não está olhando para o Senhor que deve ser adorado. Não está com a mente cativa e o coração cativo a Ele, como os fariseus aqui estavam. Por isso, nós temos que entender, nós temos que vir para a igreja para adorar o Senhor. Nós temos que estar aqui no culto solene, porque adorar é um serviço que estamos prestando ao nosso Senhor, é um momento de alegria, não é um momento de estar reparando nisso ou naquilo outro, para estar reclamando disso ou achando ruim aquilo, estar prestando atenção para ver algum erro, talvez na fala ou na atitude de algum irmão. Esse é um momento de adoração, em que o Senhor se faz presente, é um momento solene, Ele está conosco, Ele se faz presente no nosso meio. Por isso que quando Ele está presente, é motivo de alegria. Ele mesmo disse, quando o noivo está presente, então é motivo de se entristecer ou fazer outra coisa, é um momento de alegria. Ele disse também, no capítulo 2, que Ele é o Senhor do sábado. O Filho do Homem, Ele é o Senhor desse dia. Quando alguém é Senhor sobre outro, é porque Ele ordena o que deve ser feito. E Ele diz, larga essas coisas de mão. Deixa isso. Preste atenção na minha palavra. Vem aqui para me adorar. Se prepare para isso. Se prepare para esse momento. Porque é o que nós devemos fazer. Mas muitas vezes a nossa prática
como um coração pecador, nós imitamos os fariseus ao estar pensando em outras coisas, ao estar praticando outras coisas. Nós temos que cultuar, sem olhar para as outras coisas, circunstâncias, ou seja lá o que for. Nós temos que sim observar o nosso Senhor no sábado. Temos que olhar para Ele, mas como exemplo do que Ele fez para nós repetirmos. Devemos olhar que Ele cultuou no domingo, mesmo Ele não precisando, e assim nós devemos também fazer. A finalidade dos fariseus era encontrar em Cristo erros. A nossa finalidade é observar todos os acertos, todos os passos de Cristo e imitá-lo, porque tudo que Ele faz é correto, tudo que Ele fez é certo, toda a sua obediência, toda a sua prática em relação a tudo é aquilo que Deus requer do homem, e assim Ele fez, e assim nós devemos também fazer. E então nós percebemos que Cristo ele é perseguido nesse dia de adoração, e muitas vezes nós, cristãos, também podemos ser perseguidos no dia de adoração, muitas vezes com coisas sutis que nós não percebemos. Muitas vezes pessoas ou coisas farão ou colocarão empecilhos para estarmos aqui adorando. Muitas vezes nós mesmos colocaremos empecilhos para virmos adorar o Senhor, colocaremos outras coisas à frente disso. Mas a nossa finalidade é entender que se o nosso Senhor estava sendo perseguido e mesmo assim Ele foi cultuar, colocando sua vida em risco, Ele nos deixou um exemplo, que mesmo que nossa vida corra perigo, nós temos que obedecer à convocação solene, temos que cultuar o Senhor. Temos que preservar a vida? Temos. Mas quem dá a vida e quem tira do homem? Quem que controla o nosso próximo sopro de vida? Não podemos agir de maneira irresponsável. Tanto que passamos um tempo sem cultuar, cuidando da vida, obedecendo não matarás. Mas quando não há nada justificável, nós devemos sim adorar ao Senhor. Devemos sim continuar cultuando a Ele. E Cristo então percebe o que está acontecendo, e Ele então expõe a insensatez dos fariseus. Veja versículo 3 e versículo 4, quando Cristo aqui ele expõe a insensatez dos fariseus. Diz o seguinte a palavra do Senhor: E disse Jesus ao homem da mão ressequida: Vem para o meio. Então Cristo, ele chama o homem que tinha sua mão paralisada, aquele homem que era aleijado, que ele não tinha o movimento da sua mão. O Senhor disse: olha, vem para o meio. Cristo ele estava pregando na sinagoga, ele estava ali falando, e ele viu tudo aquilo que estava acontecendo. E ele queria trazer justamente para a evidência o que ele iria fazer. Ele fala: olha, vem para o meio aqui. Isso aqui que vai acontecer, eu quero que todos vejam. Quero que todos pensem sobre isso. Mostrando como Cristo ele lidava com os conflitos. Quando Cristo ele lidava quando estava sendo atacado ou perseguido. Cristo ele não se acovardava. Ele não fugia. Mas ele tinha coragem e dizia: vem aqui para o meio. Eu quero que todos vejam. Eu quero mostrar isso aqui para todos. Eu quero que todos vejam o que realmente está acontecendo. Onde a gente vive numa cultura em que, quando há algo de errado, ninguém pode chamar ninguém a atenção. Ninguém pode dizer que o outro está errado. As pessoas querem dizer: não, deixa isso para depois. Vamos para casa, a gente dorme. Usa muitas vezes aquela frase épica: o tempo é o remédio para todas as coisas. Não é.
Cristo poderia muito bem dizer: não, eu vou evitar isso aqui, eu sei que eu não vou morrer agora, eu já sei de todas as coisas. Mas o que foi que ele fez? Ele mostra justamente que o problema foi feito para ser resolvido. E ele viu o que estava acontecendo, ele sabia o que estava passando no coração daqueles homens, e ele chama aquele homem aleijado e diz: olha, vem aqui para o meio, vem aqui para a frente de todos. E ele então diz: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, eles se calaram. Cristo ali, quando ele pregou, estava ali fariseus, sacerdotes e os mestres da lei, para uma pergunta tão simples, eles se calaram. É algo que as Escrituras deixam bem claro. O que é lícito? É fazer o bem ou o mal? É o bem. É correto você fazer o mal? Não. É certo você tirar a vida de uma pessoa por qualquer coisa? Não. Mas o que você tem que fazer? Você tem que salvar a vida todos os dias, principalmente no dia do Senhor, porque o Senhor Jesus Cristo já tinha dito: o homem não foi criado para o sábado, mas o sábado para o homem. A lei é para benefício. A lei não é um julgamento, a lei é um benefício dado por Deus. Era para abençoar, para que ninguém naquele dia fosse escravo de ninguém, para que até o escravo, até o animal descanse como quem? Como tu. Toda a criação deve descansar, até o animal deve ser tratado com dignidade. Se um animal é usado para o trabalho, nesse dia ele tem que descansar também. Quanto mais um homem pobre, aleijado. O Senhor Jesus Cristo torna isso em evidência, mostrando justamente o quanto eles são insensatos, o quanto eles, por meio da tradição, da religiosidade deles, não eram pautadas nas Escrituras, porque se fossem eles tinham respondido. O Senhor Jesus Cristo mostrou que a lei dos fariseus, que estava julgando o povo, era uma lei injusta, não era uma lei pautada nas Escrituras. É o mesmo exemplo em Mateus. Ele vai dizer o seguinte ainda, que foi o que Cristo falou nesse mesmo momento, que é o texto que é correlato. Ele vai dizer: se você tiver uma ovelha e a sua ovelha cair no precipício, você não vai salvá-la? O que vale mais? A vida de um homem ou a vida de um animal? E mostrou aqui a sensatez deles. E o que foi que eles fizeram? Eles ficaram calados. Eles não responderam nada. Mostrou quanto eles eram insensatos, quanto eles eram inimigos ferozes do próprio Senhor. O Senhor mostra, a partir do exemplo da ovelha, que a vida deve ser cuidada e preservada nesse dia. E muitas vezes as pessoas que defendem o dia do Senhor pensam que no dia de hoje você só deve fazer alguma coisa se for a última opção. Pessoas que entendem o dia do Senhor de maneira exagerada. Só olha, se você dá para aguentar até amanhã, você deixa para amanhã. Mas a Bíblia não dá esse princípio, nem o próprio Senhor. Se você pode fazer hoje para ajudar alguém, faça hoje. Aquele homem era aleijado há muito tempo. Se ele estava aleijado há muito tempo, ele não poderia aguentar mais um dia? Poderia mais? O Senhor disse que o dia de necessidade e misericórdia deve ser aplicado aqui dia? Principalmente no dia de hoje. São obras que nós devemos fazer no dia de domingo. Ajudar os necessitados, os que estão passando por problemas de saúde, orar por eles, visitá-los, dar assistência. Deve ser uma prática nossa fazer isso. Nós devemos fazer isso pelo princípio de cuidar e preservar no dia de sábado.
E quando vamos ver esse versículo 3 e versículo 4, nós temos que pensar como nós cristãos, nós temos agido. Cristo, ele mostrou em evidência as suas obras. Você, como cristão, tem mostrado as obras de Cristo como evidência, aonde você passa na sua vida, no seu trabalho, nas suas amizades, nas suas conversas, nos seus pensamentos. Cristo, ele tem sido evidência na sua vida. Será que o seu modo de agir também para resolver conflitos e problemas é do jeito que Cristo tem agido? Do jeito que Cristo agiu? O padrão que ele deixou para nós temos que entender que o que deve definir a nossa prática cristã deve ser as Escrituras e ela somente. Não a tradição religiosa, não costumes e hábitos, mas sim as Escrituras. Ela deve ser a nossa regra de fé e de prática. A palavra de Deus, quando Ele fala, nós devemos prontamente obedecer. E isso mostra muito como é a nossa fé. Isso mostra muito como nós adoramos e cremos no nosso Deus. É por meio da prática. A prática, ela não leva à salvação, mas ela mostra a sua fé. Por isso que a fé sem obras é morta. Por quê? Porque você age de acordo com aquilo que você acredita. Suas práticas mostram justamente a sua fé. Por isso que muitas vezes, quando reagimos de alguma maneira ou temos algumas ações, é como se estivéssemos mostrando como nossa fé está. E podemos então fazer um exame a partir disso. As próprias Escrituras nos dão esse padrão. Muitas vezes olhamos e percebemos: se eu for olhar para a minha vida, se eu for olhar para a minha prática, eu pareço mais com quem? Com Cristo ou com os fariseus? Muitas vezes nós vamos perceber que parecemos mais com os fariseus, tristemente. Nós olhamos para isso. E a maneira que o nosso Senhor olha para isso e Ele fica indignado. Nosso próprio Senhor, Ele se ira com isso. Veja o que diz o versículo 5, versículo 6. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão foi-lhe restaurada. Então Cristo, ele percebe a dureza daqueles homens, do coração daqueles homens. Ele percebe a dureza do coração, ele olha ao redor e ele fica indignado. Ele se ira com aquilo que está acontecendo. Claramente, ele olhou para aquilo que estava acontecendo naquele momento. A atitude dos fariseus, a atitude do próprio homem aleijado se colocar naquela situação, ir para a igreja com a intenção de derrubar o próprio Deus vivo. Você olha, que estado o homem chegou, que estado o pecador se tornou. E o Senhor olha para aquele homem, apesar da sua ira, ele age com misericórdia. Por isso que a ira do Senhor, a sua disciplina é justa. Aquilo que ele impõe sobre os outros não é injusto, ele age com justiça. E ele fala para aquele homem: estende a mão. Ele estendeu e a mão lhe foi restaurada. Acontece então um milagre. O homem que a sua mão não se mexia, não tinha circulação. E o texto vai dizer que ficou tão boa quanto a outra, como se ele tivesse habilidade nas duas mãos. A pessoa que é ambidestra, que tem o mesmo controle nas duas mãos. Foi só a palavra do Senhor salvar aquele homem e aquilo aconteceu. Esse milagre não é para trazer algo extraordinário, mas veja
A circulação não tem e volta todos os movimentos, todas as ligaduras. Temos o nosso irmão Ajorley, que é fisioterapeuta também. Ele sabe todo o trabalho que é necessário para a pessoa voltar aos movimentos. Eu tive um acidente de moto que até hoje eu não consigo o movimento dessa mão direita do jeito que era antes. E naquele momento, o homem que há vários anos, há vários momentos, estava sem movimento na mão, a mão dele volta ao normal. Interessante que o milagre do Senhor salva aquele homem, não só fisicamente, mas espiritualmente. Ele foi colocado ali justamente para quê? Para ir contra Jesus. No entanto, ele ouviu a pregação e ele escutou as duas ordens que Cristo deu para ele. A primeira foi: vem aqui para o meio. Ele não estava no meio, ele estava escondido. Ele estava no meio do povo. Ele disse: olha, vem aqui para o meio. Ele foi para o meio. Quando ele chegou lá, o Senhor disse: estende a mão. Foi o que ele fez? Ele estendeu a mão. Ele ouviu o que o Senhor disse e obedeceu. E ele foi curado. Mostrando justamente que toda a cura do Senhor, toda a cura feita por Jesus Cristo, ela tem uma agenda. Mostrando quem Ele é como Deus. Mostrando que Ele pode curar o homem tanto fisicamente quanto espiritualmente. E aquele homem ele foi salvo por meio da obediência. O Senhor salvou o homem como um todo. E o Senhor então, ele é obedecido e adorado por esse homem que chegou lá com o coração duro. E o Senhor disse: olha, se arrepende dos teus pecados, que eu te darei um coração de carne. Ele que tira do homem um coração de pedra e lhe dá um coração novo. Ele olhou e observou que todos aqueles tinham um coração duro, inclusive aquele homem. Mas, apesar de muitas vezes nós cultuarmos, adorarmos ou nos parecermos com nossa prática, mas o Senhor ele diz: olha, por meio da tua fé em mim, as tuas obras podem mudar. Por meio da tua fé, você pode ter uma nova prática. A fé em Jesus Cristo, ela molda e renova o homem. Renovei a vossa mente. Mudança de mente. Metanoia. Comece a ver as coisas a partir da perspectiva de que Cristo, Ele ordena. Cristo, Ele salva o aleijado que obedece a sua voz. Aqueles que são salvos pelo Senhor procuram obedecer a Ele, mesmo que muitas vezes caiamos, mas procuramos perdão ao Senhor, reconhecendo o nosso pecado, procurando nele justamente os princípios de santificação e crescimento espiritual. Podemos então parecer com o nosso Senhor, assim como o aleijado fez. Ele adorou o Senhor, ele reconheceu e estendeu a mão, ouvindo a ordenança do Senhor. E o Senhor Jesus Cristo ainda diz hoje para nós: se arrependa dos seus pecados, comece a se parecer com o seu Senhor. Faça isso. Vamos ver no versículo 6, quando Cristo é rejeitado pelos fariseus. Veja, os fariseus ouviram a mesma palavra, viram a cura, viu tudo o que Cristo fez, mas eles se retiraram e conspiravam logo com os herodianos contra ele em como lhe tirariam a vida. Eles foram para os poderosos que subjugavam o povo de Israel para ver como é que tiraria a vida daquele que viria salvar. Veja que irônico, Marcos aqui está dizendo: olha, vocês, povo de Israel, vocês rejeitaram eles e vocês queriam matá-lo, vocês procuraram matá-lo desde o início do seu ministério. Vocês o renegaram. Foi isso que vocês fizeram com o próprio Deus.
Marcos aqui, ele mostra justamente a diferença daquele que era tratado com indiferença, para aqueles que se diziam mestres da lei, mostrando justamente aqui a ironia de que muitas vezes aqueles que se dizem mestres, na verdade, são somente acusadores e aproveitadores. E aqui, Cristo é rejeitado pelos fariseus. E quando nós vamos ver o texto como um todo, eles ficaram em silêncio. Eles não responderam, mas a atitude deles foi uma resposta à pergunta feita no versículo 4. É lícito aos sábios fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? O que foi que eles responderam? Fazer o mal, tirá-la. E eles responderam nesse dia, o dia de preservar a vida, o dia de fazer o bem. Eles fizeram justamente o contrário do que Cristo fez. Com a sua atitude, eles diziam: quero matar, quero tirar a vida. Eles eram homens maus, declaradamente maus. O próprio Senhor Jesus, ele diz que aquele que na sua mente se irá contra o seu irmão, já o matou. E aqui eles quebraram: não matarás. Eles responderam. E vemos aqui que Cristo, ele sabia o que se passava no coração daqueles homens, e mesmo assim ele não temeu. Cristo, ele sabia que a vida dele correria risco se ele curasse aquele homem no dia do sábado. Ele sabia que estava em risco. Ele colocou sua vida em risco ao curar aquele homem. Ele demonstra justamente o que iria acontecer logo, logo. A morte substitutiva de Cristo, sofrendo em nosso lugar. Ele fez isso aqui para com aquele aleijado. Ele colocou em risco. Ele livrou aquele aleijado. Ele nos livrou da morte eterna, colocando-se em nosso lugar, nos substituindo. Esse é o nosso Senhor. Ele é o Cordeiro que foi morto em nosso lugar. Ele salva o homem. Ele diz: está consumado. Tudo já está feito. Eu o salvei. Mesmo que para isso eu preciso sofrer. E ele se coloca nessa situação. Por isso que quando em nossa vida formos atacados ou sofrermos, lembremos que temos a graça de ser co-participante do sofrimento de Cristo. Seja qual for a sua dor, o seu sofrimento, não chega nem perto do sofrimento de Cristo. Se Deus permitir, daqui para o final, iremos pregar na crucificação de Cristo. E a morte dele foi uma morte angustiante. O pior tipo de morte, a qual ele sofreu, carregou a cruz, ele apanhou. Com certeza você já assistiu aquele filme do Mel Gibson. Aquilo ali não é nem um milésimo do que ele sofreu. A dor angustiante de estar pendurado numa cruz sem poder respirar. Quando vão lhe dar água, o enganam e pegam um vinagre com a esponja que era usada para limpar as latrinas. Em vez de lhe dar água, colocam na boca dele uma esponja com vinagre e fezes. E ele, sem conseguir respirar, no tempo dele, não tinha nem como ele ter um respirador de ar para poder afogar a sua respiração ou lhe acalmar. Mas como um milagre, onde as pessoas que morrem na cruz, que não conseguem falar nada, ele grita em alto e bom som,
está consumado. Por isso que todos naquele momento se espantam, porque ninguém tem fôlego, mas Ele que dá e tira fôlego, é Ele que dá vida. E naquele momento da morte dele, quando Ele fala está consumado, nós vemos como o Evangelho é irônico, porque foi por meio da morte que Ele nos dá vida, foi por meio do sofrimento que Ele nos dá conforto, foi por meio da tristeza que nós recebemos alegria, e por meio da morte dele, ressurreição, Ele mostra a esperança. Eu estou indo preparar lugar para vocês. E Cristo, Ele mostra justamente aqui que Ele é o Senhor de todas as coisas, inclusive do sábado, inclusive da nossa vida. E Ele sabe o que é melhor para nós e deixou para nós a praxe de como nós devemos viver. Ele não é um Deus injusto. Ele se coloca justamente a lei sobre nós. E além disso, Ele sofreu a justiça da lei em nosso lugar. Por isso que tudo que Deus exige é para o nosso bem. Ele não faz leis injustas que beneficia quem peca, quem transgride a lei. Pelo contrário, as leis dele é para que nós não pequemos, é para que nós não nos prejudiquemos. Por isso que o salmista diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Por isso que temos que entender, o nosso Deus, Ele é justo. Por meio da sua obra, Ele deve ser adorado. Muitos o rejeitarão, mas Ele sempre será adorado. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos estar fazendo uma oração de encerramento. Oremos ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que neles habita, nesse momento, Senhor, queremos te agradecer por tua obra em nossas vidas. Queremos te agradecer, Senhor, por ter morrido em nosso lugar, por ter sofrido. Devemos, Senhor, o Senhor mesmo deixou a sua palavra, que devemos nos alegrar pela tua obra. E mesmo que em meio à nossa alegria há choro e constrangimento, porque por nossos pecados o Senhor sofreu, por nossos pecados o Senhor pagou a nossa dívida, e muitas vezes temos demonstrado ingratidão. Por isso, Senhor, tem misericórdia do teu povo, ser conosco, nos santifica, para que nós possamos estar louvando e agradecendo o teu nome. Ó Senhor, te pedimos por aqueles que não puderam vir, por estar doente ou com alguns empecilhos. Te pedimos por Gleicia, por Thaís, que estão grávidas, que o Senhor possa ser com elas nesse período tão delicado, que o Senhor possa estar cuidando, Senhor, dos novos filhos da aliança que estão vindo, Senhor, para o crescimento do teu reino, ser com aqueles pequeninos. Abençoa também os que não puderam vir, Senhor, por estar doente, ou cuidando, Senhor, de alguém doente, ser com essas pessoas. Também, Senhor, te pedimos que o Senhor possa ser com aqueles que não vieram por negligência ou por não entenderem a preciosidade da tua convocação. Ó Senhor, constrange eles. Se for preciso, Senhor, te pedimos que o Senhor os discipline para que eles possam entender que precisam ser corrigidos para então poder ser beneficiados pela tua lei. E é no nome de Cristo que nós te oramos, gratos por tudo. Amém. Peço que os irmãos se coloquem de pé para a impetração da bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus